é vantagem para eles, mas não é vantagem para nenhum outro país do mundo. Há mais dólares físicos na Argentina do que nos Estados Unidos. Há mais dólares físicos na África do que nos Estados Unidos. O argentino ou africano, ele ganha tendo dólares físicos do que operando no sistema bancário dele, não é isso? O argentino, que ficou em título do governo bancário, ele ganhou ou perdeu em dólar nos últimos 10, 20, 30 anos. O dólar físico é segurança. Quem está o Bitcoin é a resposta ao juro negativo. E o juro negativo é a resposta à erosão fiscal. O grande problema do século XX foi o crescimento exponencial do Estado, que é descrito no principal livro do professor Olavo de Carvalho, denominado Jardim das Aflições. Na economia eles chamam isso de Lei de Wagner. Já havia um outro autor chamado Bertrand de Juvenel, On Power, tinha demonstrado isso formalmente, não é isso? Isso pode ser demonstrado de diversas maneiras. O Estado brasileiro, americano, europeu, todos os estados sociais do mundo, até os que não são sociais como a China, eles são superavitários ou deficitários? Eles são pródigos, não é isso? Eles são pródigos. Se eles fossem pessoas, eles estavam interditados, como incapazes, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo, não é verdade? Quanto é o déficit americano? Algum governo no mundo, o Plano Real acabou, rapaz. Lula fez a missão dele, eles foram contra o Plano Real desde o primeiro dia. O calabouço fiscal acabou com o compromisso. O Plano Real de 94 era a dolarização, não é isso? Que é o que o Milei quer fazer na Argentina. O Plano Real de 98 era um negócio chamado tripé macroeconômico, não é isso? Superávit fiscal vai ter? Câmbio flutuante vai ter? Superávit fiscal vai ter? Vai ter responsabilidade fiscal? A lei obriga irresponsabilidade fiscal. Tem piso de gasto, não é isso? Hein? Pois é. Eles finalmente conseguiram destruir o Plano Real que eles sempre odiaram, não é isso? Hein? Rapaz, os estados sociais são satânicos. É diabólico. Ele contradiz o anátema da queda do Éden. O seu pão virá do suor do seu rosto, não é isso? Assim como para a mulher, o seu desejo será para o seu marido que a governará, não é isso? O feminismo e o socialismo são satânicos. Você querer o suor do outro, você é um ladrão ou um vagabundo, não é isso? E é exatamente isso que os estados sociais oferecem. Ele oferece seu pai e o marido da mãe solteira, não é isso? Ele oferece seu pai e o marido do vagabundo. Ele lhe oferece saúde, educação, teto, dinheiro, de um dinheiro que você não trabalhou, não é isso? A democracia em si também é satânica. Tem um artigo do Hayek, provavelmente o único Nobel verdadeiro, o único economista verdadeiro a ganhar um Nobel, no livro mais popular dele, O Caminho da Servidão, tem um capítulo lá, porque os piores geralmente, sistematicamente ganham as eleições. E a confirmação disso é quem foi escolhido para ser perdoado na Páscoa, foi Jesus ou Barrabás? Barrabás. Democracia. E eles continuam escolhendo os assassinos aí, ladrões até hoje, né? É? Muito bem. Mas se eu pudesse resumir o capítulo de Hayek em uma frase, eu utilizaria a frase do mestre. Jesus, em pelo menos 5 vezes, diz que a maioria vai para o céu ou para o inferno. A casa de meu pai é como um casamento do filho do rei. Muitos serão chamados e a maioria escolhe a porta larga ou a porta estreita. A maioria, até os que são salvos, até as pessoas que se sentem em estado de graça admitem que durante a maior parte da vida eles eram pecadores imundos, não é isso? Até mesmo quem é salvo passa mais tempo em pecado do que em salvação. A maioria vai para o inferno. A maioria não vai fazer autocustódia. Não sejam a maioria. Sejam os 3% da Revolução Americana, não é isso? Sejam as pessoas que querem ser livres. Vocês vão sobreviver física, financeira, moral e espiritualmente, mas se vocês aceitarem. Se vocês não aceitarem, meu irmão, é lago de fogo, não é isso? Muito bem, muito bem. Estamos indo para o nosso encerramento, né? Temos 2 minutinhos ali, vamos fazer as considerações finais, né, Pedrão? Bom, eu queria agradecer, Carlos, e parabenizar você aí pela iniciativa. Fiquei impressionado com o evento. Eu acho que é muito interessante a gente compartilhar experiências, visões entre pessoas que têm trajetórias tão diferentes, né, de setores tão diferentes, né, com experiências, né, alegrias e frustrações tão diferentes ao longo da sua vida, né? Eu tenho dedicado aí toda a minha vida profissional ao serviço público e assim, você tem
várias frustrações, é verdade. Mas você também se depara com gente com espírito público, com gente assim que realmente sabe que podem ser melhorados os processos, a gente pode tornar o serviço, como a própria acepção do nome diz, né, algo para o bem comum, né, a serviço de outros, algo desinteressado. E eu acho que o Bitcoin pode contribuir muito para esse processo. Eu não tive uma formação tradicional em Bitcoin, tive experiências e traumas, né, que me introduziram ao Bitcoin, e é interessante como quase todo mundo que eu conheci foi introduzido ao Bitcoin por meio de um susto, né? Você tem um susto, um trauma, e você começa a fazer certas perguntas essenciais, né? O tal do skin in the game, né? Você tem que realmente estar naquele momento de tomada de decisão. Então, agradeço, parabenizo você por colocar esse espaço aqui do evento, que é muito mais amplo, né? Envolve várias outras tecnologias, mas que eu acho que o Bitcoin tem um papel essencial para a sua disseminação, né? Existem quilos e quilos de estatísticas sobre o que aconteceu desde 1971, mas pensando em termos geracionais, eu acho que o que chama mais atenção as gerações atuais não conseguem comprar casa, elas não conseguem comprar carros, elas não têm filhos, elas não viajam, elas estão afundadas em dívida, elas estão desesperançosas. É claro que a educação pode ser emancipadora, mas depende do tipo de educação, depende, como o Renato disse, né, qual é o caminho que as pessoas querem seguir, né, qual é a educação real que você busca, né, o pensamento crítico que você quer desenvolver. Então, eu acho que esse evento foi muito rico, inclusive para isso, né, colocar pessoas de diferentes backgrounds em contato, com diferentes visões de mundo, para esse novo horizonte aí que está se abrindo, né? A gente precisa de uma economia, como foi colocado aqui, acho que o Renato colocou, em que o trabalho seja vocacionado, as pessoas trabalhem naquilo que elas realmente se sentem abençoadas, né? Qual é o seu dom, né? Qual é aquilo que você faz bem e que te faz feliz, né? Porque do contrário elas vão ficar eternamente se remediando, né? E nós não queremos uma sociedade de pessoas remediadas. Agradeço de novo aí vocês, obrigado. Estou conhecendo aqui o Jonathan, prazer, viu? E obrigado a todos pela audiência. Suas considerações finais, um minutinho, Jonathan. Por fim, eu gostaria de agradecer novamente ao Carlos por esse evento, ao Laios, à GoHacking por estar aqui. É sempre uma enorme felicidade estar em casa, aqui em Brasília, debatendo um assunto tão importante como sua proteção de valor, de liberdade, como o Bitcoin. Retornando ao assunto da autocustódia, para finalizar. Estude, pratique, passe ali no stand, pegue R$10 em Bitcoin, crie sua wallet, comece a treinar, tente sempre ter um pouco ali. Tem algo que nós falamos muito no meio, que é not your keys, not your coins. Então, tenha sua autocustódia, mantenha sua chave privada segura e seja o dono do seu dinheiro. Muito bem, um salve de palmas para o Joshua. Não, você fala por último. Você fala por último. Então, pessoal, também gostaria de agradecer a todos por esse painel brilhante que a gente teve aqui. Eu dei uma olhadinha aqui no celular, nós tivemos um pico aqui de mais de 14 mil pessoas, aí caiu um pouquinho já, mas batemos mais de 14 mil pessoas acompanhando online. Estamos quase concorrendo com o Frei Gilson, né? Às 4 da manhã, 2 milhões de pessoas, o Frei Gilson coloca às 4 da manhã. Então, 14 mil pessoas a gente conseguiu aqui online acompanhando. Deve ter agora umas 300, 400 pessoas aqui acompanhando, sentado em pé. Muito obrigado a você que veio, que esteve conosco. Durante os 3 dias aqui do Brasília Mais Safe, foram mais de 20 mil pessoas que passaram, né? Então, Renato, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar conosco, por nos ajudar a trazer público para o evento. E as suas considerações finais agora. Gratidão. Eu tenho três mensagens finais. A primeira é que o Ceni está dizendo que eu não posso tirar foto com ninguém aqui, né? Cadê o Ceni está aqui? Quem quiser tirar foto, bater papo, eles exigem que os patrocinadores que pagaram minha passagem e meu hotel, seja ali atrás, tá vendo que tem um negócio como é o nome do backdrop ali, né? Backdrop que lá. tem que aparecer na foto o símbolo do patrocinador, né? Exato. Primeira mensagem. A segunda é a seguinte: amanhã, 8 horas da manhã, vai ter
um podcast ao vivo com Pedro Guerra e, como é o nome do cara? O Rodrigo Saraiva Marinho, diretamente das instalações da Casa da Liberdade, não é isso? Discutindo especificamente as políticas públicas que a gente não teve tempo de discutir aqui, discutindo as ameaças à liberdade e as estratégias que o governo e a oposição vão ter para lidar com essa MP 1303. Quem tiver interesse, amanhã 8 horas da manhã, não é isso? E minha terceira mensagem é: não pague para ser sodomizado, velho. Não pague para ser sodomizado. Não sustente filho de mulher que você nunca possuiu, que não é a sua mulher. Não sustente filho dos outros. Você só dá dinheiro a vagabundo se você quiser.